Aleluia. Ok. Amém? Todo mundo bem aí? Eu creio que Deus vai falar muito ao nosso coração. Amém? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar a leitura da Bíblia, 4 capítulos por dia, para a gente terminar a leitura em um ano. Alguém está conseguindo fazer? Amém? Já terminaram o Gênesis? Já está ok? Já está em Êxodo? Está tranquilo? Tudo bem? Ok? Então, nós queremos parabenizar, e se você de fato chegar até o final do ano e finalizar, nós queremos dar um prêmio, certificado, alguma coisa para você, tá bom? Então, se você não começou, eu quero desafiar você a começar a fazer essa leitura da Bíblia, tá bom? Mas, lendo e relendo algumas coisas, e a gente vai trazendo à memória estabelecendo algumas coisas nas nossas vidas. E eu compartilhei esse texto, acho que o Hércules estava comigo lá no Promorá. Mas eu lembro de uma conversa com a minha digníssima esposa. E numa conversa ela perguntou o seguinte: qual o seu sonho? Você lembra disso, né, Thaís? E ela perguntou para mim, qual o meu sonho? E esse período de qual o sonho também foi um período onde eu estava lendo Gênesis, e estabeleci algumas coisas, e claro que eu lembro de José. Acho que todo mundo lembra, quando lembra de sonho na Bíblia, o que você lembra? Você lembra de José. Eu vou dizer mais ou menos o que eu respondi, isso é em relação mais ou menos a mim. E aí eu respondi o seguinte: o meu sonho, eu falei o seguinte, que eu tenho 2 sonhos, foi isso, não foi 2 sonhos, não é isso? Você lembra? 2 sonhos. O sonho está na minha velhice. Na minha velhice, o que é que eu quero? Uma casinha e a minha biblioteca e o meu livro para eu poder ler somente. Foi isso que eu falei. É a única coisa que eu quero, não quero mais nada. Uma casinha pequena e os meus livros. E ele perguntou, mas diga um sonho. E eu falei o seguinte: o sonho que eu tenho é que o Piauí conheça que Jesus Cristo está ligado unicamente aos sonhos de Deus. Pronto, pá! Foi esses os meus sonhos. Estabeleci os sonhos. E falei assim, mas não tem outro sonho? Eu falei, não. Você não quer outra coisa? Eu falei assim, não. Você que não perguntou, mas alguns falaram assim, o senhor não quer nem ficar rico? Eu falei, não. Primeiro que eu sei que eu nunca vou ficar rico. Isso é uma questão clara. Eu nunca vou ficar rico. Como eu vou ser pastor, eu nunca vou ficar rico. Então isso eu já sei. Então eu não tenho nenhum sonho de ficar rico. Aí alguém pode dizer o seguinte, mas pastor, pode ser que eles tenham uma herança. Eu digo para você, eu duvido muito. Eu vou dizer como dizia Gideão, eu sou o mais pobre da minha casa e eu sou o mais pobre do meu povo. Então, eu tenho certeza absoluta que não tem ninguém na minha família que tenha dinheiro. Então, não vou receber herança nenhuma. E se chegasse, quando chegasse até a mim, não chegava nada. Mas o que eu tenho? O que eu estou dizendo isso para vocês, irmãos? E aí você pergunta, pastor, você é feliz? Sou muito feliz. Por quê? E aí eu quero trazer a mensagem para vocês de algumas coisas que, quem sabe, irmãos, irmãs, estão nos prendendo e estão nos impossibilitando de avançar. Eu não vou contar a história de José, porque vocês conhecem muito bem. Sabem muito bem. Claramente, a gente vai pontuar algumas coisas. Mas o que eu quero nesta noite? Acho que eu estava falando, lá eu não sabia, mas ele estava falando sobre sonho hoje à tarde comigo. Né? Você lembra disso? Foi lá recentemente. E eu falei para ele que eu tenho sonhos. Ele falou o seguinte, mas não é esse tipo de sonho. É o sonho que
a gente dorme. Eu falei assim, esse aí eu tenho uma grande desconfiança neles. Tenho uma grande desconfiança neles. Mas o que eu quero compartilhar com você, e é algo que vem no meu coração, é algo que eu tenho pedido e orado ao Senhor, e eu sei que o Senhor traz à memória algumas coisas que nos traz esperança. Eu quero que você renove os sonhos estabelecidos por Deus na sua vida. Eu quero que você entenda que para viver os sonhos de Deus, restabelecer os sonhos de Deus, você vai ter que perceber Deus na sua caminhada. Se você não tiver a percepção de Deus caminhando com você, na construção e na realização daquilo que Deus estabelece, possivelmente você não vai conseguir perceber a mão de Deus no momento de bonança, ou quem sabe você não vai chegar até lá. E aí eu quero entender que para a gente estabelecer alguns sonhos, e nesta noite, irmãos, irmãs, eu quero que você estabeleça isso no seu coração. Por isso que eu pedi para que você traga à memória algumas coisas que foi perdido na caminhada, que você deixou guardado na sua caminhada, que você achou que é impossível acontecer na sua caminhada. Mas claramente eu quero que você traga à memória e coloque diante do Senhor. Porque para mim é claro, se Deus estabeleceu alguma coisa na sua vida, se Deus estabeleceu um sonho na sua vida, e você estabeleceu diante do Senhor, eu quero que você tenha muita paz em Deus. Eu quero que você seja muito abençoado em Deus e tenha muita paz em Deus. Sabe, eu tenho muita clareza de que aquilo que Deus está nos dando, Ele nos dá com um propósito, e o propósito é glorificar o nome dEle. Você vai perceber isso no decorrer do tempo, na própria história de José. E aí eu quero lembrar para vocês um texto que para mim me chama muito a atenção. Esse texto está em Gênesis capítulo 41. E claro, eu trago uma paráfrase desse texto, ou pelo menos comparo esse texto a um outro texto, que para mim ele é muito importante, muito interessante. Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41. Nós vamos ler só 2 versículos, o 51 e o 52. Como a gente já conhece bem a história, então nós vamos ler esse versículo. Diz o seguinte: José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero da terra da minha aflição. Só esses 2 textos aí para a gente poder entender. Se eu fosse lembrar de um texto o qual eu colocasse paralelo a esse texto, eu diria: eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O que eu venho lembrar aos irmãos e irmãs é uma história que a gente conta na escola dominical para criança, pelo menos eu contei várias vezes essa história, de um homem que tinha um sonho, e nesse sonho incomodou os da sua família. Mas esse sonho tem um objetivo muito claro, e esse objetivo claro, para mim, está no versículo 16 do 41, que diz o seguinte: Deus dará resposta favorável a Faraó. Deus dará a resposta favorável a Faraó. O que para mim está estabelecido aqui é uma relação clara entre o propósito de Deus, entre o que Deus tinha para José e o que José tinha para Deus. Se nós formos perceber, ele não está, na minha concepção e leitura, ele não está à procura do sonho. Ele não está em nenhum momento, se você for acompanhar a história, em nenhum momento ele vai atrás do sonho. Ele não se movimenta por isto. Ele não quer
ele não está se movimentando por isso, até porque, no primeiro momento, o sonho traz um grande problema para ele. Os próprios irmãos o têm como um inimigo e até o vendem, perceba. O que para mim é muito claro, e eu quero trazer isso para você nesta noite, é que desde o momento do sonho estabelecido até o último momento do sonho estabelecido, José foi fiel a Deus. E aí isso me chama muito a atenção, porque eu sempre brinco com o pessoal, sempre falo com o pessoal, acho que principalmente com os evangelistas, você precisa se movimentar pela palavra de Deus que está na sua vida, pela fidelidade de Deus que está na sua vida. E perceba, em todo tempo você não vai encontrar um homem amargurado ou um homem que está preso a um passado, e a gente vai ver no 51, 52, mas alguém que estabelece uma caminhada de fidelidade. E quando chega na casa de Potifar, onde Potifar o coloca em um lugar de honra para cuidar de toda a sua casa, quando ele tem a oportunidade de jogar tudo para o alto, ele foge em fidelidade ao Senhor. Sabe por quê? Porque eu entendo que alguém fiel nunca vai trocar o propósito por uma oportunidade, seja ela boa, seja ela melhor. Alguém que está em fidelidade com Deus nunca troca o propósito, nunca troca a bênção por um prato de lentilha. Por mais fome e necessidade que você esteja, por mais dificuldade que você esteja, você não pode trocar a bênção de Deus pela governança na casa de Potifar. Ele iria morrer ali, mas alguém que caminha em fidelidade, o salmista diz que o Deus o qual estabeleceu sonhos sobre a tua vida, ele é fiel de geração em geração. Ele não mudou, nunca vai mudar e não mudará na tua vida nunca. José entendia isso. Então ele se movimenta pela palavra, ele se movimenta pelo que Deus mostrou, ele se movimenta pelo que Deus é, e ele vai dizer, não fui eu, mas o Deus o qual eu sirvo será favorável a Faraó. O Deus o qual você serve será favorável até aquelas pessoas que se levantam contra você, se você entender que a fidelidade vem do Senhor. E aí para mim isso é muito importante, porque essa fidelidade faz com que José seja firme nas suas convicções. Sejam firmes na sua decisão, mesmo que seja complicado aos olhos humanos necessariamente, mas ele é firme. Alguém que conhece a fidelidade de Deus permanece firme nas suas convicções. Alguém que sabe que o Deus o qual o chamou, ele é fiel, vai permanecer firme em todo momento. Esaú, ao contrário, ele troca a bênção. Perceba, a bênção que vai determinar toda a vida dele. Perceba o seguinte, irmãos, José não só determina a vida dele, mas determina a vida de gerações. Um sonho estabelecido por Deus vai determinar a vida de gerações. Você, pai e mãe, um sonho estabelecido por Deus vai determinar a vida do seu filho, da sua filha. Não negocie isso, não troque isso com nada. Você, jovem, um sonho estabelecido por Deus. E a sua fidelidade vai determinar muitas gerações. Eu entendo, sabe, irmãos, porque nos meus conflitos diários, eu percebo o seguinte, que os sonhos que o Senhor tem estabelecido no meu coração para esse estado, ele precisa enfrentar etapas, mas eu sei o quem eu estou em Cristo e ele é fiel. Então a primeira coisa que a gente vai perceber é que o Senhor é fiel e eu preciso me movimentar na fidelidade do Senhor, porque se eu não movimentar na fidelidade do Senhor, eu vou trocar o propósito por uma oportunidade, seja ela qual for. Você não pode trocar essa oportunidade, esse propósito, irmãos, por uma oportunidade. Eu tive várias oportunidades de trocar o propósito, mas eu sei que o Senhor é fiel e Ele vai cumprir tudo na minha vida. Eu entendo dessa forma.
Essa situação é muito importante. Então, é reconhecer a fidelidade de Deus. Diga comigo, eu reconheço a fidelidade de Deus. Uma segunda coisa que eu acredito nesse texto é que os sonhos, ele tem etapas. Tem gente que quer que a coisa aconteça, parece como um passo de mágica. Pá! Sonhos têm etapas estabelecidas. E todas as etapas estabelecidas, pode ser que seja boa e pode ser que seja ruim. Eu quero que você entenda que nessas etapas estabelecidas por Deus, pelas circunstâncias, por tantas outras coisas, vai necessitar de uma clareza sua em relação ao futuro que Deus tem para você. Irmãos, irmãs, se a sua vida não estiver nas mãos de Deus, com certeza ela estará em mãos erradas. Porque nas mãos do Senhor, que te sustenta em todo o tempo, nas etapas estabelecidas, você vai ver a glória de Deus se manifestando na tua vida. Como que você vai perceber isso? Há uma convicção tão clara no seu coração, há uma certeza tão forte no teu coração, que você sabe que Deus está contigo. Você sabe que o Senhor está contigo, ninguém está vendo, outras pessoas podem até não estar percebendo, mas você sabe que Deus está contigo. Você sabe que Deus caminha com você. Você sabe que de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Você sabe que Ele caminha com você. E quando tudo está complicado, quando tudo está mais complicado, mas mais complicado do que você pode imaginar, você sente que Deus está pegando você no colo e vai te carregando, vai te levando, porque você sente uma paz em meio à guerra, em meio à situação, porque só quem está com Deus sabe que Ele está contigo. Você teria perecido se você não tivesse certeza que Deus está contigo. Tem etapas na tua vida que não necessariamente você precisa ouvir alguém, mas sente verdadeiramente que há uma força tão extraordinária dentro de você e que não vai impedir você de avançar etapas. E nessas etapas, muitas vezes tem alguma coisa te puxando, mas você claramente está com os olhos para os montes, de onde vem o teu socorro, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Ele está na sombra do protetor. Então nessas etapas eu tenho convicção, e algumas pessoas vão chegar assim como chegou para Jó. Você não está vendo que você é um homem fiel, e de repente você está na situação, aí a mulher chega e diz, você não vai amaldiçoar esse Deus. Não, sabe por quê? Porque a conclusão de Jó é, antes eu te conhecia só pelo ouvir, mas os meus olhos te veem. Um Deus que nunca abandonou Jó, nunca vai te abandonar. O Deus que nunca abandonou José, nunca vai te abandonar. O Deus que te capacitou e está te capacitando, caminhará com você em todo o tempo, porque foi Ele que estabeleceu o sonho sobre a sua vida. Então nessa etapa, é isso que você tem que entender, porque nesse caminhar, irmãos, irmãs, se você não tiver essa convicção, se você não tiver essa certeza, possivelmente, você vai ficar no buraco. Você vai ceder às tentações da esposa de Potifar e o contrário. E quando Deus te der uma oportunidade na prisão que você estiver, sabe o que vai acontecer? Vou deixar para lá. Já estou aqui mesmo, morto estou, morto vou ficar. Mas a oportunidade que José teve, mesmo que foi na prisão, ele abriu a boca e começou a falar do sonho estabelecido, do copeiro, do padeiro, de seja lá quem for. E aí uma terceira coisa, quando o seu coração está naquele que estabeleceu, você deixa de lado o ressentimento.
Perceba, irmãos e irmãs, José tinha tudo para ficar ressentido com seus irmãos. Mas parece que profeticamente ele estava dizendo que um coração que se encontra com Cristo, ele deixa as coisas no passado. Ele não se movimenta nesse passado. Sabe por quê? Porque no momento em que a oportunidade chegar para que o propósito se cumpra, você esqueceu as coisas que se passaram, estabeleceu ali, pronto, e aí você tem a oportunidade de glorificar ao Senhor, pela oportunidade que o Senhor está te dando no momento. Então, ele homenageia, dizendo a sua vida, e é bom lembrar o seguinte, que no hebraico, o nome acompanha a história. O nome é muito importante, ele tem um significado. Ele tem um significado. E aí eu quero perguntar para você, qual o significado do seu nome? Quando alguém olha para você, será que vê alguém que está significando, dando significado, onde Deus se faz presente, onde a história acompanha, onde você tem feito a história, tem estabelecido algumas coisas? Porque, irmãos e irmãs, quando eu for lembrado, eu quero ser lembrado de um homem que foi muito usado por Deus, que de fato levar o nome Deus conosco, é alguém que de fato levou o seu nome, mas não só apenas para ter um nome bonito não, mas que esse nome venha a ser acompanhado de alguém que fez algo relevante para que o nome de Deus seja glorificado, não perdeu a oportunidade de glorificar o nome dele e estabeleceu o seu reino aqui na terra, para que o nome dele, apenas dele, seja glorificado no Egito, no meio de Faraó, porque ele é o Deus de todos, ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, se algum ressentimento, alguma coisa que tem prendido, que tem movimentado você, estabelecido você o tempo de deixar diante do Senhor, porque senão você vai perder a oportunidade de cumprir o propósito. Sabe, ele entendeu isso e não se ressentiu e não se relacionou pelo ressentimento. E aí o ressentimento eu entendo que é trazer aquele sentimento doentio, de dor, de aflição, para o relacionamento presente. Eu vou dizer para você o seguinte, pessoas que estão ao seu redor, precisam saber, precisam perceber, precisam ver que de fato você é um homem, uma mulher que está sendo e está glorificando o nome de Deus. Por isso que ele vai dizer o seguinte, eu esqueço o meu passado, eu tomo a decisão de esquecer o meu passado, porque na terra de aflição o Senhor me fez prosperar. Alguém me pergunta, pastor, você é uma pessoa próspera? Irmãos, eu sou uma pessoa muito próspera, muitas vezes mais daquilo que eu poderia ou necessitaria, mas o Senhor, Ele tem abençoado no tempo onde eu entendo. Sabe por quê? Porque quando eu estou olhando, quando eu percebo, eu vejo que Deus está com as suas mãos estendidas. Eu entendo que Deus está com as mãos estendidas para abençoar e não encolhe a mão, em nenhum momento encolhe. E Ele vai dizer o seguinte, na terra da minha aflição, o Senhor me fez prosperar. Mas o interessante é que José traz algo muito importante na vida deles, porque ele marca os filhos dele. José marca os filhos. E o interessante, o Laio trouxe aqui, algo muito interessante, que das tribos Efraim e Manassés, que sai dessa tribo de... Ele tem uma dupla bênção. E ele marca os filhos com essa decisão. O interessante, se você for ver o desenrolar da história, José tenta fazer o que a mãe de Jacó fez com ele. Tenta mudar o negócio. Não sei se você lembra disso. Mas Jacó, ele é esperto. Minha irmã, quem comeu, quem
nunca esquece, e Jacó foi, e aí ele faz o seguinte, ele muda e cruza o braço e diz assim, não, mas é isso aqui, não é isso que eu quero abençoar mesmo. É desse jeito que eu quero. Sabe, irmãos e irmãs, alguém que foi marcado, e eu quero trazer essa memória da luta, do Peniel, da ferimenta da coxa. Coloca a tua mão debaixo da minha coxa. Um sonho marcado por Deus tem que marcar uma outra geração. Um sonho estabelecido por Deus precisa alcançar a outra geração. Nós não estamos aqui por um acaso, irmãos. Você não está na sua casa, você não está estabelecendo família, a sua empresa não está estabelecendo alguma outra coisa que não ser marcar uma geração onde Deus será glorificado em tudo, para que na bênção estabelecida por sua vida, outras pessoas recebam desta mesma bênção. Os seus filhos e filhas recebam desta mesma bênção. O Senhor te marcou e vai marcar toda a tua geração. O Senhor te marcou e vai marcar toda a tua herança. O Senhor te marcou e vai marcar tudo aquilo que você tem, porque é para Ele. Porque com tudo que o Senhor te deu, você vai glorificar a Ele. E nesta noite, irmãos, irmãs, eu quero pedir ao Senhor que renove, que traga fidelidade, que restabeleça, que faça coisas novas. Porque se tem alguma coisa que eu desejo, que eu oro, é para que os sonhos que Deus estabeleceu na tua vida, eles sejam cumpridos. Eles sejam estabelecidos, reestabelecidos, renovados. Porque eu tenho certeza que nós vamos glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle. Eu quero trazer no meu coração, quero expressar com o meu coração o desejo de estabelecer os sonhos de Deus. Porque eu entendo, e aí eu trago e finalizo, que o que Deus tem estabelecido nesse estado é algo muito maior do que eu posso imaginar. Mas assim como falei um dia e estou falando mais uma vez, estou disponível para o Senhor fazer aquilo que Ele quer através da minha vida. Quero inspirar você a colocar diante do Senhor o que o Senhor estabeleceu na sua vida, para que você possa viver novas possibilidades. E se você por algum motivo enterrou aquele sonho que o Senhor te deu, se você entende que é de Deus, de você desenterrar, sabe, tirar lá do profundo mesmo e dizer, Senhor, eu apresento e quero pedir perdão em algum momento, porque eu acho que deixei de te ouvir, porque eu acho que eu quis alguma outra coisa. Porque o Senhor, Ele tem algo poderoso para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Que Deus estabeleça novos e possíveis e possa trazer no teu coração fidelidade. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.